Olha, 2024 foi um ano puxado para muitas empresas no Brasil, né? Parece que um número recorde buscou ajuda para reestruturar as contas. Exatamente. A gente vai mergulhar um pouco nesses dados recentes da Serasa Experian. O aumento nos pedidos de recuperação judicial foi impressionante. É isso aí. A ideia é entender esses números, quem está sentindo mais o aperto e, claro, o que isso sinaliza, né? Para a economia e para quem investe. Com certeza. Para ter uma ideia, foram 2.273 pedidos de recuperação judicial em 2024. Um salto de quase 62% em relação a 2023. É o maior número desde que começaram a medir, lá em 2005. Se olhar o gráfico da década, o pico é nítido. Impressionante. E como a gente explica isso num cenário que, bom, a economia dava sinais de aquecimento? É um paradoxo interessante, né? A análise da Serasa aponta justamente para isso. Tivemos sim um aquecimento, mas o Brasil ainda convive com juros muito altos, muito restritivos. Isso aperta o caixa das empresas. Aperta e muito. E aí, nesse contexto, a recuperação judicial acaba sendo, digamos, uma válvula de escape legal, né? Uma forma de ganhar fôlego, negociar dívidas, apresentar um plano para tentar evitar a falência mesmo. Entendi. E quando a gente olha mais de perto, tem um grupo que sofreu mais, né? Sim, e aqui o ponto chama muita atenção. As micro e pequenas empresas, as MPs. Pois é. Foram 1.676 pedidos só delas. Um aumento de quase 80% em relação ao ano anterior. É muita coisa. Muita coisa. Enquanto isso, as médias tiveram 416 pedidos e as grandes 181. A pressão foi bem maior na base. E por setor, algum destaque? Serviços liderou, com 928 pedidos. Depois veio o comércio, com 575. Fica bem claro onde o calo apertou mais. Agora, o que é curioso, né? Enquanto a recuperação judicial disparou... Tem 9. Que interessante essa diferença. O que será que isso indica? Olha, pode ser uma combinação de fatores, né? Talvez as empresas estejam conseguindo usar a recuperação judicial de forma mais estratégica, como uma ferramenta para realmente se reerguer e não chegar à falência. Ou talvez os credores estejam mais abertos a negociar na recuperação. Exato. Pode ser que percebam que forçar uma falência, uma liquidação, às vezes resulta em perdas maiores para todo mundo. Ou até mesmo a complexidade, o custo de um processo de falência, talvez incentive a buscar a renegociação via recuperação judicial. É uma dinâmica complexa. Certo. Então vamos tentar conectar as pontas aqui. Como essa tensão toda nas empresas, essa busca por recuperação, como isso respinga no bolso de quem investe? Boa pergunta. Uma das análises que a gente viu, a análise de Peixoto, liga isso diretamente ao aumento do risco de crédito no mercado. Faz sentido. Mais empresas em dificuldade... Maior o risco para quem empresta dinheiro. E isso inclui os bancos, claro. Entendi. E pensando no cenário mais amplo, isso pode ter implicações até para investimentos que muita gente considera seguros, como os CDBs, os certificados de depósito bancário. Como assim? Bom, se o risco de crédito geral aumenta, isso pode afetar a saúde financeira dos bancos, principalmente os menores, sabe? Aqueles que costumam oferecer taxas de CDB mais altas, justamente para captar dinheiro. Ah, entendi. O banco menor talvez seja mais vulnerável a essa onda de recuperações. Pode ser. E aí entra a questão da segurança. Existe o FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, que protege até R$250 mil por CPF por instituição. Isso é importante. Sim, o FGC é uma rede de segurança conhecida. Mas tem limites, né? Exato. Primeiro, o valor. Acima de 250 mil, não há cobertura. E mesmo para quem está dentro do limite, se o banco quebrar, bom, o FGC paga, mas não é instantâneo, pode levar meses. E essa demora pode ser um problema para quem precisa do dinheiro, né? Compromete a liquidez. Sem dúvida. Então o FGC é ótimo, é fundamental, mas não elimina a necessidade de olhar bem para quem você está emprestando seu dinheiro, mesmo via CDB. A saúde do banco emissor continua sendo crucial. Certo. E na prática, então, o que fazer? O que isso quer dizer para quem está lá na ponta pensando em investir num CDB? Olha, a palavra é cautela redobrada. É fazer o dever de casa. Que seria? Primeiro, o básico. Checar se o CDB tem mesmo a garantia do FGC. Depois, procurar saber o rating de crédito do banco. Aquelas notas das agências de risco. Isso. Preferir bancos com notas melhores, tipo AAA,
dá mais segurança. Pesquisar a saúde financeira do banco também é chave. Onde se busca isso? Dá para consultar dados no Banco Central, olhar um índice de Basileia, por exemplo, que mede a solidez do banco e o histórico de lucros dele. Ajuda a ter uma fotografia. E além disso? Comparar o risco com o retorno oferecido, né? Desconfiar de taxas muito fora da curva, diversificar, não colocar tudo num banco só. E, claro, usar plataformas de investimento confiáveis para fazer essas aplicações e pesquisas. Boas dicas. Em resumo, né? Esse recorde de recuperações judiciais em 2024 é um sinal amarelo forte das pressões na nossa economia. Para quem investe, significa mais atenção, mesmo nos produtos vistos como seguros, tipo CDB. A análise de quem emite o título ficou ainda mais importante que a taxa em si. Perfeito. E para a gente fechar, fica uma provocação aqui. Para além desse impacto no crédito, dos CDBs, como será que essa tendência tão forte de reestruturação, com tantas empresas em recuperação judicial, pode acabar redesenhando setores inteiros ou até o mapa econômico de algumas regiões do Brasil nos próximos anos? É algo para a gente ficar de olho, né?